Henrique sempre foi conhecido por sua determinação e sucesso. Dono de uma das maiores empresas do país, sua fortuna acumulada era invejada por muitos. Morava em uma mansão luxuosa na zona sul do Rio de Janeiro, cercado de conforto, carros importados e uma vida social intensa. Para o mundo, Henrique tinha tudo: dinheiro, poder e uma família que parecia perfeita. Mas naquela tarde, tudo mudou. Lucas, seu filho de apenas 7 anos, estava brincando no parque perto de casa quando um acidente terrível aconteceu. Um carro desgovernado perdeu o controle e atingiu a criança. Henrique, que estava no escritório, recebeu a notícia pelo telefone e sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Sem pensar 2 vezes, largou tudo e correu para o hospital mais próximo, um centro médico de ponta onde sua família sempre foi tratada. Chegando ao hospital, a atmosfera era diferente daquela que Henrique estava acostumado. Não era um salão de festas, nem uma sala de reuniões cheia de negócios. Já ali, o tempo parecia se arrastar, e o ar carregado de ansiedade dominava o lugar. Os médicos o aguardavam na sala de espera, rostos sérios e olhares que não deixavam espaço para boas notícias. Senhor Henrique, o estado do Lucas é muito delicado. Ele sofreu múltiplos traumas, e precisaremos de uma cirurgia urgente. As próximas horas serão críticas. A voz do médico, firme e contida, não escondia a preocupação. Marina, esposa de Henrique, estava ao seu lado, mas parecia ausente, como se estivesse presa em um mundo distante. Seus olhos marejados e mãos trêmulas denunciavam um medo que ela tentava esconder. Henrique a observou por um instante e percebeu que, apesar de todo o dinheiro, naquela hora, estavam igualmente vulneráveis. Os minutos se arrastavam, cada segundo carregado de tensão. Henrique apertava os punhos, incapaz de agir, enquanto tentava controlar o desespero que ameaçava dominá-lo. Será que seu filho, a alegria de sua vida, conseguiria sair daquela situação? O dinheiro que Henrique tinha parecia inútil diante da fragilidade do momento. Algo naquele hospital começava a mudar sua visão sobre o que realmente importa. No hospital, Henrique sentia-se cada vez mais perdido. As horas se arrastavam enquanto ele esperava notícias do estado de Lucas. A sala de espera, normalmente silenciosa, estava cheia de vozes abafadas e passos apressados, mas para Henrique parecia um lugar frio e impessoal. Os médicos entravam e saíam com expressões sérias, focados apenas em protocolos e procedimentos, sem olhar nos olhos dos pais aflitos. A frieza da equipe médica contrastava com a dor que Henrique sentia por dentro. Marina, sua esposa, estava presente fisicamente, mas emocionalmente parecia ausente. Ela sentava em um canto, olhando fixamente para o chão, como se estivesse tentando fugir da realidade que o cercava. Henrique tentou falar com ela algumas vezes, mas ela respondia com poucas palavras, imersa em seu próprio sofrimento. O distanciamento de Marina só aumentava a sensação de solidão que Henrique experimentava naquele momento crucial. Enquanto isso, algo inesperado chamou a atenção dele. Entre os corredores do hospital, surgiu uma figura incomum para aquele ambiente, uma mulher de roupas simples e gastas, o rosto marcado pelo tempo e pela vida nas ruas. Ela se movia com uma calma surpreendente, distribuindo água e pequenos lanches para outras pessoas que aguardavam, algumas em condições precárias. Henrique nunca tinha reparado nela antes, apesar de tê-la visto diversas vezes naquele hospital.
A mulher se chamava Clarice. Ela não era apenas uma frequentadora comum, parecia ter um jeito especial para lidar com as pessoas, com uma gentileza que destoava daquele cenário médico tão rígido. Henrique observou-a com curiosidade e uma pontada de desconfiança. Quem seria aquela mendiga que parecia cuidar dos outros melhor do que a própria equipe do hospital? Clarice se aproximou de uma senhora idosa, ajudando-a a se sentar com cuidado. A cena tocou Henrique de uma forma inesperada. Em meio ao sofrimento e à desesperança que sentia, aquela mulher simples parecia representar um tipo diferente de força, algo que dinheiro nenhum poderia comprar. Mas por que ela estava ali? E como alguém sem nada poderia fazer algo que os melhores médicos do hospital pareciam incapazes? Henrique não conseguia tirar os olhos de Clarice, sentindo que, de alguma forma, aquela mulher misteriosa poderia ser a chave para o que ele mais desejava, a sobrevivência do seu filho. Henrique passou os dias seguintes no hospital em um estado de ansiedade constante. O estado de Lucas piorava a cada hora, e, mesmo cercado por médicos renomados e equipamentos modernos, nada parecia surtir efeito. A frustração começava a corroer a esperança que ele ainda guardava. Marina, por sua vez, tornava-se ainda mais obstinada, insistindo para que ele contratasse especialistas internacionais, buscando qualquer solução que pudesse salvar o filho. Enquanto isso, Henrique não conseguia tirar os olhos de Clarice. Ela parecia ser um contraste vivo naquele ambiente frio e impessoal. Clarice caminhava pelos corredores com uma calma incomum, conversando com pacientes, oferecendo palavras de conforto e gestos de cuidado que pareciam simples, mas carregavam uma força invisível. Funcionários do hospital, mesmo alguns médicos, a cumprimentavam com respeito, o que deixava Henrique intrigado. Apesar disso, ele se mantinha distante, desconfiado daquela mulher. Afinal, o que uma mendiga poderia oferecer em um ambiente onde apenas ciência e tecnologia pareciam ter voz? Henrique resistia à ideia, acreditando que o dinheiro poderia resolver tudo, que sua posição garantiria a cura do filho. Mas o pior aconteceu: Lucas sofreu uma nova complicação. A equipe médica reuniu os pais para informar que as chances de sobrevivência estavam cada vez menores. Henrique sentiu seu mundo desabar. Foi então que Clarice apareceu ao seu lado, de forma inesperada, com uma voz calma e firme. Ela se ofereceu para ajudar, explicando que possuía conhecimentos que iam além da medicina tradicional, fruto de sua experiência e vivência dura nas ruas, mas também de uma antiga formação que ele desconhecia. Por um momento, Henrique hesitou. Seu orgulho e ceticismo lutavam contra a necessidade desesperada de salvar o filho. Marina, esgotada, olhou para ele com um misto de esperança e medo. Sem muitas opções, e movido pelo desespero que o consumia, Henrique concordou, deixaria Clarice tentar. A decisão parecia improvável, quase absurda para alguém como ele, mas naquele instante, qualquer luz no fim do túnel era bem-vinda. Clarice começou a agir com cuidado, observando Lucas e conversando com Henrique e Marina sobre seu plano. O ambiente mudou, e com ele, uma nova esperança, frágil, mas real, começava a nascer no coração de Henrique. Clarice sentou-se ao lado de Henrique em um dos bancos frios do hospital, sua expressão séria, mas cheia de uma calma inesperada. Ele, ainda incrédulo, a encarava tentando entender como aquela mulher, vestida com roupas simples e gastas, poderia ter alguma esperança para seu filho que lutava pela vida.
foi quando Clarice quebrou o silêncio, contando sua história. Ela revelou que, antes de acabar nas ruas, havia sido enfermeira em um hospital pequeno na periferia da cidade. Trabalhará anos cuidando de pacientes em condições difíceis, ganhando experiência prática que ia muito além dos protocolos rígidos que Henrique via agora no hospital de elite onde seu filho estava internado. Porém, uma tragédia pessoal a derrubou. Clarice perdeu sua filha por falta de recursos e apoio, um sofrimento tão profundo que a fez abandonar tudo e, aos poucos, a levou para a rua. Apesar das adversidades, Clarice nunca perdeu seu conhecimento e sua capacidade de cuidar. Ela explicou a Henrique que utilizava remédios caseiros e métodos simples, muitas vezes esquecidos pela medicina tradicional, mas que tinham eficácia comprovada por anos de prática empírica. Suas mãos, calejadas pelo tempo, mostravam a dedicação de quem havia cuidado de muitas vidas. Henrique escutava tudo com uma mistura de surpresa e esperança, mas sabia que aquele tipo de abordagem não seria facilmente aceita no hospital. E não foi. Assim que Clarice começou a aplicar seus métodos no tratamento de Lucas, pequenas melhorias começaram a surgir, o menino respondia de forma inesperada. A pele que antes estava pálida ganhou um leve tom de cor, os batimentos cardíacos se estabilizaram, e os médicos, incrédulos, começaram a questionar o que estava acontecendo. No entanto, essa reação não agradou a todos. A equipe médica, especialmente o chefe do setor, sentiu-se ameaçada pela presença da mendiga que, com seu jeito simples e direto, estava desafiando o sistema. Tentaram afastar Clarice, alegando que seus métodos não tinham respaldo científico e que sua presença era um risco para a segurança do hospital. Mas Henrique, pela primeira vez, se viu em uma posição inesperada. Precisava proteger Clarice, aquela mulher que, contra todas as probabilidades, estava trazendo esperança onde nem mesmo a riqueza dele conseguia chegar. O embate entre ciência e experiência, entre orgulho e humanidade, havia começado ali, bem no coração daquele hospital. Henrique sentia-se cada vez mais cercado por pressões que vinham de todos os lados. Sua família e os sócios da empresa não aceitavam a presença de Clarice no hospital. Para eles, a mendiga não passava de uma intrusa, uma ameaça à reputação e ao controle que Henrique sempre teve sobre sua vida e negócios. Reunidos em uma sala luxuosa, os conselheiros insistiam que ele expulsasse Clarice imediatamente, alertando que manter uma mulher com aquele passado tão obscuro perto do filho poderia arruinar sua imagem e até influenciar decisões futuras na empresa. Marina, por sua vez, estava dividida. A mulher que antes parecia ausente agora se tornava uma força silenciosa, usando seu conhecimento das fraquezas do passado de Clarice como arma contra Henrique. Em um momento tenso, ela confrontou o marido em seu escritório, ameaçando revelar segredos enterrados que Clarice havia escondido por anos, segredos que, se expostos, poderiam destruir não só a imagem da mendiga, mas também abalar profundamente Henrique e sua família. Você não sabe tudo o que ela esconde, Henrique. E se essas verdades vierem à tona? Será que ainda vai querer protegê-la? Marina sussurrou com uma mistura de medo e rancor, pressionando Henrique a desistir daquela ajuda improvável. Enquanto essa tensão tomava conta da vida de Henrique, algo inacreditável acontecia no quarto de Lucas. Sob os cuidados de Clarice, o menino começou a mostrar sinais reais de melhora. Pequenos detalhes, como o brilho nos olhos e o leve sorriso ao sentir a presença da mendiga, faziam Henrique duvidar ainda mais de tudo que ele acreditava ser certo.
Aquela mulher que o mundo desprezava estava salvando seu filho, e ele sabia que sem ela, a esperança seria quase inexistente. A tensão entre Henrique e Marina crescia dia após dia, como uma tempestade prestes a explodir. O orgulho ferido de Henrique enfrentava o medo e a manipulação da esposa, enquanto Clarice, silenciosa, carregava um segredo poderoso, um segredo que poderia mudar para sempre a história daquela família. Algo ligado a uma antiga dívida, uma conexão escondida no passado de Henrique, que só Clarice conhecia. Henrique sabia que, se aquela verdade viesse à tona, nada jamais seria igual. E, pela primeira vez, ele começou a temer não só pela vida do filho, mas pelo próprio futuro. Os dias no hospital estavam cada vez mais tensos. Enquanto Lucas lutava pela vida, Henrique sentia o peso de um segredo que Clarice carregava silenciosamente, mas que agora começava a vir à tona, abalando as bases de tudo que ele acreditava conhecer. Clarice, com sua calma firme, decidiu que era hora de confrontar Henrique com a verdade que ele tanto tentava esconder, um segredo do passado que os ligava de forma profunda e dolorosa. Em uma conversa tensa, longe dos ouvidos alheios, Clarice revelou a Henrique que muitos anos atrás, quando ambos ainda eram jovens, suas vidas haviam cruzado de maneira trágica. Henrique, ainda um empresário em ascensão, cometera um erro grave, uma decisão que afetara diretamente a família de Clarice. Uma traição, não apenas de negócios, mas de confiança e de valores humanos. A perda que Clarice sofreu, da qual ela jamais conseguiu se recuperar, estava ligada a essa falha de Henrique, um passado que ele havia enterrado e tentado esquecer. Henrique ficou chocado ao ouvir aquelas palavras. As memórias vieram à tona, e com elas, uma culpa que há muito tentava esconder. Ele percebeu que Clarice não estava ali por acaso, nem era apenas uma mendiga que aparecerá em sua vida para cuidar do filho. Ela carregava uma missão silenciosa, uma forma de cobrar justiça ou, talvez, oferecer uma chance de redenção. Enquanto essa revelação abalava Henrique, Lucas enfrentava momentos críticos no hospital. A condição do menino piorava, e a equipe médica, exausta e preocupada, buscava desesperadamente alternativas para salvar sua vida. Clarice intensificou seus cuidados, usando tudo o que sabia para manter Lucas estável, enquanto Henrique lutava para aceitar a complexa ligação entre eles. A relação entre Henrique e Clarice se tornou uma mistura de desconfiança, dor e uma necessidade urgente de cooperação. Eles estavam presos em um ciclo onde passado e presente se entrelaçavam, e a luta pela sobrevivência do menino tornava-se também uma batalha interna entre eles, entre segredos, arrependimentos e a esperança tênue de um futuro melhor. Naquele momento, Henrique percebeu que para salvar Lucas, teria que enfrentar não só a dor do presente, mas os fantasmas do seu passado. Henrique estava diante de um dilema que ultrapassava qualquer decisão de negócios ou poder que já tivera que tomar. Seu orgulho, forjado durante anos no mundo corporativo, agora era testado pelo amor incondicional que sentia por Lucas. O dinheiro, que antes parecia a solução para todos os problemas, mostrava-se incapaz de garantir a sobrevivência do filho. E no meio disso, Clarice, a mulher que ele antes via com desconfiança, tornava-se sua única esperança real. Marina, por outro lado, se tornava cada vez mais manipuladora. Ela via a situação como uma oportunidade para retomar o controle não apenas sobre a saúde do filho, mas também sobre Henrique. Usava de artifícios emocionais para pressioná-lo, lembrando-lhe dos riscos de confiar em uma mendiga,
das possíveis consequências para a reputação da família e até ameaçando expor segredos antigos que poderiam destruir Clarice e complicar ainda mais tudo. Mas o pior ainda estava por vir. Em uma madrugada silenciosa, Lucas sofreu uma piora dramática. O monitor ao lado da cama disparou alarmes, e os médicos correram para tentar estabilizá-lo. Henrique sentiu o peito apertar, o mundo pareceu desabar ao seu redor. A fragilidade do filho expôs a vulnerabilidade que ele sempre tentou esconder, não como empresário, mas como pai. Diante daquele quadro, Henrique não teve mais escolha. Por mais que seu orgulho e o medo do julgamento o impedissem, ele precisou abrir mão das certezas e confiar em Clarice. Ela, com sua calma serena e um conhecimento prático que nenhum médico do hospital possuía, tomou as rédeas dos cuidados, aplicando tratamentos que pareciam simples, mas tinham um efeito profundo. Foi um momento de rendição, não uma derrota, mas a aceitação de que algumas batalhas só se vencem quando se abandonam velhos preconceitos e se abraça a humanidade no outro. Henrique enfrentou seus próprios demônios internos, encarando medos, dúvidas e o peso de decisões passadas, para finalmente entregar o destino de Lucas nas mãos da mulher que, contra todas as expectativas, se tornará a verdadeira guardiã daquela vida frágil. Naquele instante, entre o silêncio do hospital e a respiração lenta de Lucas, Henrique entendeu que, às vezes, o maior poder está na humildade de pedir ajuda. A tensão no hospital atingiu seu ápice. Lucas estava entre a vida e a morte, cada respiração parecia um suspiro precário que poderia se extinguir a qualquer momento. O ambiente, antes controlado, agora estava carregado de uma pressão quase insuportável. Henrique mal conseguia pensar direito, dividido entre o medo paralisante e a determinação de fazer tudo para salvar o filho. Marina, apesar de suas divergências com Clarice, estava ao lado do marido, os olhos cheios de lágrimas e um desespero silencioso. Os médicos corriam de um lado para o outro, tentando estabilizar Lucas, enquanto monitores eletrônicos apitavam incessantemente, acompanhando cada alteração no quadro clínico do menino. Clarice, calma e concentrada, mantinha-se próxima à cama, pronta para agir, seus conhecimentos práticos e instintivos sendo a última esperança naquele momento sombrio. De repente, algo inesperado aconteceu. Uma falha no sistema elétrico do hospital apagou as luzes por alguns segundos. Alarmes de emergência começaram a soar, gerando confusão e pânico entre os pacientes e funcionários. As máquinas que monitoravam Lucas ficaram sem energia, interrompendo o fluxo vital de informações e suporte que ele precisava para sobreviver. Era um cenário caótico, onde cada segundo importava mais do que nunca. Henrique sentiu o coração acelerar, a gravidade do momento o esmagava. Marina segurava sua mão com força, mas o olhar de Clarice era diferente, firme, decidido, pronto para lutar. Sem hesitar, ela tomou a frente, organizando a equipe médica improvisada e usando seus conhecimentos para manter Lucas estável até que o sistema fosse restabelecido. Naquele instante, Henrique percebeu que Clarice não era apenas uma ajuda passageira, ela era a verdadeira guardiã da vida de seu filho. Juntos, ele e Clarice uniram forças, esquecendo as diferenças do passado e trabalhando lado a lado, movidos por um único objetivo: salvar Lucas contra todas as probabilidades. Enquanto a energia lentamente voltava ao hospital, a equipe conseguiu restabelecer os equipamentos, e o quadro do menino começou a se estabilizar. O silêncio que se seguiu foi pesado, mas cheio de esperança.
Henrique olhou para Clarice com uma mistura de gratidão e reconhecimento. Naquele momento, ele entendeu que, às vezes, as maiores forças vêm de onde menos se espera. Com Lucas finalmente estabilizado, uma atmosfera diferente tomou conta do hospital. O peso dos dias sombrios começava a ceder, dando espaço a uma esperança tímida, porém real. Henrique, ainda cansado e com olheiras profundas, observava Clarice com olhos renovados. Aquela mulher que antes ele via apenas como uma mendiga agora revelava-se uma pessoa cheia de valor, coragem e humanidade, qualidades que o dinheiro e o poder jamais poderiam comprar. O respeito entre Henrique e Clarice cresceu de forma silenciosa, construída no terreno difícil das dificuldades enfrentadas. Ele começava a entender que sua fortuna não podia protegê-lo das dores da vida, e que aquela mulher, com sua história sofrida, havia trazido algo que ele nunca imaginara: amor genuíno e cuidado verdadeiro. Clarice, por sua vez, mostrava-se mais aberta, compartilhando fragmentos de sua vida e de seu passado doloroso, mostrando uma força interior que emocionava Henrique a cada palavra. Entretanto, nem todos estavam dispostos a aceitar essa mudança. Marina, sentindo que perdia o controle da situação e, talvez, da própria família, tentava de todas as formas retomar seu lugar dominante. Mas Henrique, fortalecido pela experiência recente, já não se deixava manipular com a mesma facilidade. O embate entre os dois tornou-se mais evidente, enquanto Marina lutava para manter as aparências e o poder que sempre teve. No meio dessa tensão, segredos que estavam enterrados começaram a vir à tona. Clarice fez um gesto de redenção que surpreendeu Henrique profundamente. Ela revelou ter guardado durante todo aquele tempo um documento, uma prova que mostrava a verdade sobre um erro do passado que envolvia a família de Henrique. Não para prejudicá-lo, mas para dar uma chance de consertar o que havia sido quebrado. Aquele momento marcou uma transformação definitiva. Henrique compreendeu que a verdadeira riqueza não está no dinheiro, mas na humanidade, na capacidade de perdoar, aprender e crescer. O conflito entre riqueza e humanidade, que antes parecia irreconciliável, agora se mostrava como a chave para uma nova vida, para ele, para Lucas, para Clarice, e para todos que os rodeavam. O sol da manhã entrava suavemente pelos grandes vidros do quarto de hospital, iluminando o rosto tranquilo de Lucas. Depois de semanas de luta, o menino finalmente estava recuperado. Seus olhos brilhavam com a inocência renovada da infância, e um sorriso largo e verdadeiro iluminava seu rosto. Henrique, sentado ao lado do filho, sentia uma emoção profunda e indescritível. Todo o sofrimento, as dúvidas e as incertezas agora davam lugar a uma esperança sólida e definitiva. A recuperação de Lucas não foi apenas física, mas também uma transformação para toda a família. Henrique, antes movido pelo orgulho e pela riqueza, viu sua visão de mundo mudar completamente. Ele sabia que o que realmente importava na vida não podia ser comprado com dinheiro, eram os laços humanos, a compaixão e a humildade. E a maior prova disso estava diante dele, Clarice. Decidido a retribuir tudo o que ela havia feito, Henrique tomou uma decisão que mudaria o destino da mendiga que salvou seu filho. Ele ofereceu a Clarice não só um lugar digno para morar, mas também um trabalho e a chance de reconstruir sua vida. Mas Henrique não queria parar por aí. Inspirado pela força e coragem de Clarice, ele decidiu criar um projeto social voltado para ajudar outras pessoas em situação de rua, dando-lhes apoio, educação e oportunidades reais. Marina, que antes estava presa ao medo e à vaidade,
também mudou. Aos poucos, a família inteira aprendeu a valorizar o amor verdadeiro, a solidariedade e a força do perdão. O que parecia impossível aconteceu, uma transformação profunda e sincera que uniu a todos num propósito maior. Clarice tornou-se não apenas uma amiga querida, mas parte essencial daquela nova família. Seu passado difícil foi superado por sua coragem e pela confiança que Henrique e Lucas depositaram nela. A mendiga que um dia foi invisível aos olhos da sociedade, agora era um exemplo vivo de superação e amor. Naquela nova realidade, Henrique compreendeu que a maior riqueza está no coração, e que o que realmente importa na vida é o amor que se doa, sem barreiras, sem preconceitos. E assim, a história que começou em uma sala fria de hospital terminou com um final feliz, repleto de humanidade e esperança.